Esta é a segunda parte da aula de número 3 da disciplina de Gestão e Projetos em Dança. Nós havíamos terminado a primeira parte falando das premissas, restrições e riscos, né? E falamos bastante desses aspectos que comprometem, né, o nosso projeto, as dificuldades em relação à economia colaborativa e aspectos também referentes a direitos autorais, quando a gente envolve um festival ou uma feira, como é o caso desse projeto, e precisamos então regulamentar bem como serão as relações contratuais entre os participantes e os proponentes do projeto. Então, agora a gente vai entrar exatamente na dimensão dos diagnósticos de fracasso e sucesso. Então, vamos falar um pouco sobre aspectos relevantes que podem ser considerados potenciais para o sucesso, para bons resultados do nosso projeto. A primeira é que a gente observa uma capacidade bastante ágil de pensar aspectos do projeto. Quando a gente vai lendo e vai falando, interpretando, vocês vão percebendo também a facilidade com que vai se transferindo o conteúdo e as formas de relacionamento de um ambiente presencial para um ambiente virtual. Então, esse é um aspecto que dá uma garantia de sucesso. Se o grupo domina isso e se sente à vontade na produção de um trabalho todo em ambiente virtual e monta uma programação toda para o ambiente virtual, bem adequada, isso é um potencial para o sucesso. A segunda é a relevância que é dada à contratação da equipe de trabalho. Né? A equipe é fundamental, né, na gestão do projeto. Né? É preciso pensar que há uma linha de atuação que é a gestão dos recursos humanos, que são as capacidades das pessoas, quem é que vai trabalhar, quem são os agentes que formam a equipe principal. Né? É importante também trabalhar, né? Como falamos de economia colaborativa, também precisamos pensar na esfera das relações de trabalho, em formas de cooperação e também na maneira de como será delegado as ações e os blocos de trabalho aos grupos. Né? Então, uma gestão ágil, mais dinâmica, ela está mais afeita a esse tipo de coisa e pode garantir bons aspectos para o sucesso. Um outro aspecto importante que a gente pode avaliar é que esse projeto ele permite delegar mais poder às equipes de trabalho, dá maior empoderamento às equipes, né? As equipes têm mais autonomia, portanto, para o desenvolvimento das suas tarefas, e isso é um aspecto bastante positivo e que pode dar bons resultados no projeto. Né? E efetivamente, finalmente, a toda a construção e o domínio que precisa ter das ferramentas virtuais para a realização do projeto. Na dimensão do fracasso, a gente fica pensando em algumas coisas que já foram comentadas. Uma delas é o baixo nível de impacto no público, né, para além do público especializado. Essa é uma das questões que pode dimensionar o fracasso do projeto. Será que nosso projeto vai atingir um público além dos próprios envolvidos, diretamente envolvidos? Também um outro aspecto que pode trazer uma linha, né, um vetor de fracasso, seria a tendência dos eventos culturais estabelecerem meta-conversações com o próprio meio artístico, sem atingir os públicos para além dos que já estão repertoriados. Isso é também uma espécie de um desdobramento do item anterior, né, que envolve o baixo impacto, mas também uma forma que é uma reificação das relações, uma reificação da linguagem, ou seja, né, um trabalho entre pares, né, que é saudável quando ele é uma análise interna, mas quando ele se pretende um evento de longa duração, né, com aquelas perspectivas e premissas de desenvolver um programa anual ou bianual, né, isso pode ser um aspecto bastante negativo, que é isolar o grupo dentro da própria linguagem, estabelecer conversas, diálogos, né, muito internalizados. Né. Um outro aspecto que também está associado a esses é que pode gerar fracasso no projeto é a capacidade baixa de consolidar a relação com os patrocinadores, sejam eles públicos e sejam eles formas de parcerias monetizadas com patrocinadores privados. Né? A tendência dos nossos projetos é sempre estabelecer uma relação mais próxima, né, quando há um patrocínio público que não nos cobra, né, blocos de trabalho, mas apenas resultados finais. Em geral,
os fundos, né, os financiamentos, editais, os prêmios públicos, eles buscam o resultado final e eles não acompanham o desenvolvimento do projeto etapa por etapa. Quando a gente fala de fundos privados ou então de investidores privados, mesmo que seja de pequeno porte, as pessoas que compram ingresso, que compram participação num projeto, elas gostam muito de saber do andamento, o que está acontecendo, né? Principalmente porque esse projeto vai ter 6 meses de pré-produção e depois, dentro de um escopo de tempo de 6 meses, ele vai ser realizado em 30 dias, né? Então é importante, né, lives, pequenos encontros, né, imagens, né, toda aquela pré-produção, né, de imagens, de fotografias, o lançamento de cada grupo que é convidado a participar, que passa por um processo seletivo curatorial, né, então aí faz uma matéria com aquele grupo, conta quem é o grupo que vai estar entrando dentro da lista de participantes. Isso é extremamente estimulante, especialmente aos parceiros da iniciativa privada, sejam indivíduos que são pessoas diletantes, apaixonadas por teatro, apaixonadas por dança, apaixonadas por artes em geral, e que podem estar comprando através de um financiamento coletivo, como um catarse, né, ingressos, ou comprar um trabalho, uma obra, enfim, etc. E tal. Bom, também o baixo nível de diferenciação entre colaboradores, patrocinadores e apoiadores, uma vez que eles fazem parte um pouco do mesmo nicho, né? Então é difícil muitas vezes, né, todo mundo cumprir todas as funções. E, por exemplo, quem é um colaborador, né, de caráter voluntário, como ele também já está ofertando trabalho, e trabalho também pode ser monetizado, a tendência dele é não se tornar um apoiador ou um patrocinador monetário, financeiro, né? A tendência é ele ofertar somente o trabalho. Aí vem o problema, que pode também ser um fator resultante de fracasso, que é a criação de uma economia bastante improvisada, toda sustentada em relações de escambo. E as dificuldades que podem ocorrer no funcionamento desse marketplace, né, na web. E os resultados em termos de escoar uma produção artística e monetizar essas obras, né? Então isso é um fator que pode criar algum risco. Sugestões e impressões, na minha perspectiva de análise do próprio projeto que a gente está construindo como uma simulação, né? Duas questões, então, aqui são apontadas pelo diagnóstico, né? É preciso fazer uma pesquisa mais potente referente à questão do consumo e ao comportamento de consumo de bens artísticos, especialmente quando a gente envolve as regiões e as micro-regiões atendidas pelo projeto, né? E também um estudo aprofundado da figura que nós chamamos de sponsor, que é uma figura financeira do tipo patronal, né, para o projeto, né? É preciso desenvolver ações diferenciadas para os agentes financeiros e para os agentes patronais, né, que é financeiro patronal. O agente financeiro exclusivamente é aquele que investe o capital monetário e quer identificar, né, monetariamente, quer monetizar os seus retornos nessa mesma maneira. O agente patronal envolve relações de poder e políticas para o setor, então elas estão mais vinculadas às políticas setoriais, querendo ser reconhecidos como membros que colaboraram no desenho do campo artístico, formadores de opinião, ocupando funções políticas, críticas, curatoriais e recebendo benesses não somente monetárias, mas na própria esfera do capital simbólico. O próprio Estado aqui, ele é uma figura patronal financeira, porque ele é um agente financeiro, né, mas ele também busca benefícios de ordem patronal. Ele é um tipo de agente que busca outros retornos associados à sua relação de poder, por exemplo, a eleição de projetos bem-sucedidos e que levam o selo e a marca do Estado, ou que levam o selo e a marca de uma instituição, uma autarquia, uma universidade, né? E ajudam a compor o que a gente chama de esfera de debate sobre as políticas do setor. Isso é bastante importante. Então, tem uma função estratégica, uma função política, um papel crítico, um papel de ajudar a desenhar o setor, né? Desenhando ele do ponto de vista das políticas públicas. Quando o fracasso for maior que o sucesso, né, seria então quando as forças, então a gente vai fazer essa balança e vamos ver o que seria de um projeto que o fracasso fosse maior do que o sucesso, né? A análise indicaria forças potencialmente de fracasso no nosso diagnóstico, e apenas as forças de sucesso vistas como forças de sobrevivência bastante provisória do projeto, né? Criando uma dependência muito grande do projeto de um único perfil de capital ou um único perfil de criação de marketplace, né? Então ele se tornaria um fracasso no momento em que ele é medido,
né, sempre em relação ao objetivo do proponente, o gerente do projeto. Qual é o objetivo principal? Criar um marketplace, criar uma esfera de comercialização e monetização, porque nós estamos criando uma feira. Esse é o nosso objeto, esse é o nosso produto. Então, se a feira não for capaz de se conduzir como feira e realizar todas as características da natureza desse objeto sociológico, que é uma feira de negócios, né? Então há um fracasso ali, porque esse era o objetivo do nosso projeto. E quando o sucesso é maior que o fracasso, né? Se a gente entende aos moldes do triângulo de ferro que o sucesso tem que ser medido por uma relação, já falamos disso, né? Uma inter-relação entre escopo, o tempo e o custo, então a gente pode falar que há um grande potencial para sucesso desse projeto, né? O produto é ágil, né? Ele vai se realizar em 30 dias, apesar do tempo longo que a gente tem de preparação. A princípio, ele pode ser realizado com baixo orçamento, né? Uma vez que ele não envolve diretamente tantos investimentos de capital, já que ele é a manutenção de plataformas em web, né? E indica a existência de algum público e alguma clientela para esse projeto, né? Mas dentro do sucesso, o item mais frágil ainda é o cliente ou o público, né? Porque, como falamos, muitos dos usuários e agentes internos do projeto se transformam no próprio público. Então, os próprios proponentes dos serviços, os proponentes da produção é que viram o público do projeto. Então, eu sou um participante, eu vou dar uma oficina, eu vou apresentar um espetáculo, eu vou apresentar um portfólio. E aí, ao mesmo tempo, eu estou assistindo os espetáculos dos outros, né, assistindo a apresentação de portfólio dos outros, né, então eu faço parte do público ao mesmo tempo. Né? Isso é fundamental quando a gente pensa na network. Né? Então, esse é um aspecto bastante positivo quando a gente pensa na ramificação das trocas, das redes de trabalho, das redes de conversação. Mas quando a gente pensa no aspecto da ampliação, né, dessa clientela, a gente então pode correr alguns riscos dentro do próprio sucesso. Né? Então, o que seria possível realizar para mudar essa condição? Né? Garantindo, né, estabilizando uma dimensão de sucesso no bojo do próprio projeto. Bom, aqui então uma indicação bem interessante, uma entrevista recente sobre pesquisas de mercado, de onde eu também fui tirar essa ideia, né? A perda de 244 mil empregos no setor cultural, né, em função do contexto da Covid, enfim, né, mas já vindo, né, do ano de 2019. Então, foi essa uma das matérias e também os diagnósticos do Itaú que me deram um pouco a pista de que tipo de projeto o nosso setor artístico-cultural estava precisando nesse momento. Aqui também, né, nessa entrevista, quem fala é o Jader Rosa, que é um gerente do Observatório do Itaú Cultural. Então, aqui eu apresentei alguns aspectos, né, de como eles trabalharam isso, né, representando, então eles fazem uma análise, um diagnóstico bastante interessante do setor, né, em relação ao ano de 2019, que já era um ano que apresentava quedas, e a partir do quarto trimestre de 2020 a pesquisa é feita, uma queda e uma diminuição da massa salarial, ou seja, então o bolo econômico em termos de salários, de recursos que são distribuídos aos trabalhadores, eles se reduzem em 2020. Né? Eles distribuem isso em 3 categorias: os criativos, os incorporados e os apoios. Né? Então, o que seriam esses 3 grupos? Trabalhadores criativos são aqueles que trabalham com inovação, né, dentro do setor de arte e cultura e são realizadores de produtos e serviços, né, dentro dos diferentes nichos de mercado, né, então na artesania, as artes cênicas, etc. e tal. Os incorporados são criativos que atuam fora do setor, né? Então, são aqueles que trabalham com dimensões aplicadas, como design, por exemplo, né? Ou então alguém que tem uma formação em teatro, mas acaba trabalhando no desenvolvimento de equipamentos de luz, né? Então, desenvolve tecnologia, então uma produtora de edição dos vídeos de teatro, gravação e edição, né? Então, ele não está diretamente, né, ligado à produção criativa, ele está num circuito mais amplo, né? E alguns estão no circuito bastante distanciado, como é o caso, por exemplo, se alguém tem uma formação em teatro e trabalha, por exemplo, numa empresa, num setor de
seleção e treinamento e usa técnicas teatrais, psicodrama e etc. e tal, para desenvolver seus processos seletivos. Então, essa pessoa estaria bem distanciada, ele é um criativo incorporado a um outro setor. Né? E os trabalhadores de apoio são todos aqueles que não são criativos, mas que prestam serviços ao setor criativo. Então, aquilo que eu falei, né? Então, a contabilidade, a parte jurídica, então o escritório de advocacia, tudo isso também está, muitas vezes, então alguém que trabalha com lei, né, de direitos autorais é alguém que trabalha, né, num setor de apoio ao próprio setor cultural. Né? Depois também aqui uma reflexão para a gente finalizar, então esse bloco, né, que devemos levar bem em conta é o tema dos bens aos serviços. Né? O que eram antes bens, DVDs, por exemplo, agora são serviços. Então, serviços, como gerar um questionamento. Né? A tecnologia vem impondo diversas mudanças e possibilidades na maneira como consumimos cultura. E acho que a questão do audiovisual, a partir das plataformas de streaming, é um ótimo exemplo disso. Então, aqui na fala do texto, lá do link que vocês vão ver. As mudanças, contudo, não são somente na maneira como consumimos a cultura, mas também como comercializamos cultura. O que antes eram pensados como bens, a categoria de bem, DVD, por exemplo, é um bem que eu adquiro, agora é um serviço por assinatura. Eu não adquiro mais o bem, eu adquiro um serviço de assinatura e acesso o mesmo filme. Agora eu não tenho mais o objeto DVD e eu tenho o filme disponível na plataforma durante um certo tempo. Né? Porque também esses filmes vão saindo das plataformas de tempos em tempos, né? Conforme as suas esquemas de contratação. Assim, nós temos como saber que há uma maior interação e que muitas barreiras foram rompidas, e essa mudança não é facilmente revertida. Contudo, não conseguimos captar de maneira eficiente essa mudança com os dados disponíveis no momento. O serviço que é oferecido para proporcionar a interação não é tão fácil de ser analisado, porque ele não tem a tangibilidade de um produto, que era algo proporcionado anteriormente quando eu tinha os produtos propriamente ditos. Né? É difícil construir instrumentos de mensuração dos serviços, né? E esse, então, é um campo fantástico para pesquisa no campo da gestão e da produção de cultura. Aqui, então, né, uma seção, painel de dados, que faz uma análise sobre isso, daí onde eu tirei, né, do Itaú Cultural, do Observatório Itaú Cultural. E é isso, então, né, levando em conta todos esses aspectos, né, que vão diagnosticando aí, então, o nosso projeto e apresentando, então, os elementos que formam essa balança de fracasso e sucesso, de potencial de sucesso e potencial de fracasso para um projeto cultural, no caso, uma feira de artes cênicas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.